Quando falamos sobre o cristianismo verdadeiro, é impossível não perceber que, em nossos dias, muitas igrejas se distanciaram dos princípios da palavra de Deus. Em vez de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, muitos líderes religiosos oferecem uma versão corrompida, que mais se assemelha a um show de prosperidade e promessas ilusórias. A base desses movimentos não está na palavra de Deus, mas sim em doutrinas que buscam agradar ao ego humano e alimentar os desejos carnais. Essa é a realidade de várias igrejas, que ao invés de conduzir o povo a Cristo, têm se tornado templos de engano, liderados por falsos profetas e, mais alarmante, por espíritos demoníacos que se disfarçam de ministros de Deus. O que muitos não percebem é que o mal se disfarça de algo bom. Esses falsos mestres apresentam uma imagem de prosperidade, cura e sucesso que atrai multidões, mas a verdade por trás dessas pregações é devastadora. O foco dessas igrejas está longe da salvação, da transformação e da santidade, que são o verdadeiro propósito do Evangelho. A verdade é que, por trás das luzes, câmeras e palcos, esses líderes estão sendo usados para conduzir almas à perdição. É isso que vamos discutir neste vídeo. Como demônios estão à frente de muitas dessas igrejas e como podemos reconhecer esses falsos mestres antes que sejamos enganados. Os falsos profetas têm um conhecimento profundo da natureza humana e das suas maiores aspirações: conforto, riqueza, saúde e status. Eles exploram esses desejos com precisão, oferecendo uma visão de vida onde todas as dificuldades são removidas e a felicidade é uma promessa que será cumprida. A promessa de uma vida sem dor, sem lutas, sem desafios é irresistível para muitos. Eles vendem essa ideia como se fosse um direito de todo cristão, um direito conquistado através da fé, como se a fé fosse uma moeda de troca para alcançar o que o mundo considera sucesso. Eles ensinam que a prosperidade financeira é a bênção de Deus para todos os seus seguidores, fazendo-os acreditar que a pobreza ou a luta é um sinal de falta de fé. E por mais tentadora que essa promessa de cura, riqueza e felicidade pareça, ela está longe do que a Bíblia realmente nos ensina. A verdade, como nos mostra a palavra de Deus, é que a vida cristã não é uma estrada livre de dificuldades. A Bíblia nunca nos prometeu uma existência sem lutas ou provações. Pelo contrário, ela nos chama a carregar a nossa cruz e a seguir a Cristo, mesmo quando isso significar rejeição, sofrimento e desafios. Jesus nunca garantiu que seríamos livres de dificuldades. Ele disse em João 16:33 que "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele não veio para nos tirar do sofrimento, mas para nos acompanhar através dele, oferecendo-nos consolo, força e esperança. É uma jornada onde o sofrimento, longe de ser um inimigo, torna-se parte do processo de transformação e amadurecimento espiritual. No entanto, os falsos profetas omitem essas verdades essenciais. Eles preferem pregar a chamada prosperidade financeira, como se fosse a maior bênção que um cristão poderia alcançar, e apresentam a fé como uma ferramenta mágica para conquistar riquezas e uma vida livre de problemas. A cura se torna algo não apenas desejado, mas tratado como um direito adquirido, com a promessa de que todos os males podem ser facilmente eliminados através de palavras de fé e declarações positivas. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. A verdadeira fé não é um passe de mágica que garante uma vida sem dificuldades. Ela nos convida a confiar em Deus, mesmo no meio da dor, a perseverar na esperança, mesmo diante das adversidades. A Bíblia, em 1 João 2,15, nos adverte contra o amor ao mundo, que se manifesta nos desejos carnais e na soberba da vida. Esses falsos mestres sabem que a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida são os maiores atrativos do coração humano. Eles oferecem luxo, conforto e ostentação, como se isso fosse a verdadeira bênção de Deus, transformando a visão de fé em uma busca egoísta por coisas materiais. Mas o verdadeiro Evangelho nunca prometeu essas coisas. Ele não nos chama a buscar um conforto terreno ou um status social elevado. Ele nos chama a negar a nós mesmos, a viver em humildade, a buscar o reino de Deus acima de tudo e a estar dispostos a sofrer por amor a Cristo. Essa visão distorcida do Evangelho, onde o sofrimento é excluído e a prosperidade é garantida, é uma falsa promessa. Ela distorce a mensagem de Cristo,
que veio para nos dar vida, sim, mas uma vida cheia de propósito, que transcende as circunstâncias. A verdadeira bênção que Jesus oferece é a paz no meio da tribulação, a força para suportar as dificuldades, a alegria que não depende de bens materiais e a promessa de que Ele estará conosco independentemente do que enfrentamos. A mensagem desses falsos profetas é do mundo, não do Evangelho. Ela busca satisfazer os desejos da carne e alimentar a soberba da vida. Mas a verdadeira mensagem de Cristo nos convida a renunciar ao mundo, a nossas vontades egoístas e a seguir a Ele, mesmo quando isso significar carregar a cruz. Além das promessas de riquezas e saúde, uma das doutrinas mais perigosas ensinadas por muitos falsos profetas é a ideia de que o ser humano pode se tornar como Deus. Essa visão distorcida do cristianismo é disseminada por nomes conhecidos, como Kenneth Hagin, Benny Hinn e outros líderes de movimentos da prosperidade que afirmam que somos pequenos deuses. Para eles, o ser humano tem a mesma natureza divina de Cristo, o que nos daria o direito de exercer controle sobre o mundo ao nosso redor e manipular a realidade conforme nossa vontade. Essa ideia sedutora tem como base a soberba da vida, aquele desejo humano profundo de poder, independência e autossuficiência. Em vez de nos convidar a viver em humildade e dependência de Deus, esses ensinamentos promovem a ideia de que podemos, de alguma forma, tomar o lugar de Deus, assumindo um papel divino sobre o universo e sobre as circunstâncias de nossa vida. O problema fundamental com essa doutrina é que ela não apenas distorce a palavra de Deus, mas também promove uma visão idólatra de nós mesmos. A Bíblia, de maneira muito clara e enfática, nos ensina que só Deus é digno de adoração, reverência e autoridade suprema sobre tudo. O ser humano jamais poderá se igualar ao Criador. No momento em que esses líderes afirmam que podemos decretar ou comandar o universo como se fôssemos deuses, eles não estão apenas manipulando a fé, mas estão também incutindo nos corações dos fiéis uma busca insaciável por poder e controle, algo que se origina da própria queda de Satanás, que desejava ser igual a Deus e por isso caiu em rebelião. Esse ensinamento está profundamente enraizado no pecado da soberba, que nos leva a acreditar que somos autossuficientes, que temos o controle total sobre nossas vidas e até sobre o futuro. Essa doutrina não só é herética, mas é também espiritualmente perigosa. Ela afasta os fiéis da verdadeira humildade que Jesus Cristo ensinou, que é reconhecer nossa total dependência de Deus em todas as áreas da vida. A verdadeira fé não é sobre manipular as circunstâncias ou tentar controlar o futuro através de palavras ou decretos. A fé cristã genuína nos chama a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele está trilhando para nós. Em vez de buscar o controle e o poder sobre nossas vidas, devemos buscar viver de acordo com o plano divino, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós e que, mesmo em meio às dificuldades, Ele está conosco. Esses falsos ensinamentos geram uma expectativa irreais de que podemos controlar tudo à nossa volta, como se Deus fosse uma ferramenta para cumprir nossos próprios desejos. Mas na realidade, a fé cristã é sobre aceitar a soberania de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor de tudo e que, em sua sabedoria e amor, Ele nos guia para o que é bom, mesmo quando isso não envolve sucesso material ou ausência de sofrimento. A verdadeira transformação acontece quando abandonamos a busca pelo controle e aprendemos a confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. O Evangelho nos chama a viver uma vida de humildade, rendição e confiança, e não de egoísmo e tentativa de manipulação divina para atingir objetivos pessoais. Essa é a essência da verdadeira fé em Cristo, que nos liberta de nossas ambições egoístas e nos molda à imagem de seu Filho. Se você observar com atenção, perceberá que muitas dessas igrejas não são apenas locais de culto ou espaços de adoração, mas grandes corporações com foco no lucro. O Evangelho, que deveria ser uma mensagem de salvação, transformação e entrega a Cristo, se tornou um produto que é comercializado. A fé foi distorcida e transformada em um bem a ser trocado, um negócio que visa arrecadar recursos. Esses pregadores se aproveitam da vulnerabilidade emocional e espiritual das pessoas, utilizando palavras persuasivas e promessas de bênçãos financeiras para atrair multidões.
convencendo-as de que, ao doar grandes quantias de dinheiro, Deus irá recompensá-las abundantemente. Eles criam um ciclo vicioso de doações contínuas, onde a promessa de prosperidade nunca é cumprida da maneira que as pessoas esperam, mas sempre há uma razão para que o fiel continue a doar, convencido de que, se der mais, receberá mais. Este sistema, baseado na ideia de que o cristão pode barganhar com Deus, é uma distorção completa da verdadeira mensagem do Evangelho. A Bíblia, através do apóstolo Pedro, já nos alertava sobre esses mercadores da fé, aqueles que fariam da religião um comércio. Em 2 Pedro 2:3, o apóstolo escreve que, por avareza, fariam da fé um negócio. E, infelizmente, é exatamente isso que estamos vendo acontecer nas igrejas de prosperidade hoje. A fé é usada como uma moeda de troca, onde a recompensa de Deus se torna uma transação financeira. Eles vendem a ideia de que milagres e bênçãos estão condicionados à quantidade de dinheiro que a pessoa doa, criando um mercado de fé onde o mais rico é o mais abençoado. A verdadeira fé, no entanto, não funciona dessa maneira. Ela não é sobre barganhar com Deus ou esperar que Ele nos recompense com riquezas materiais. O Evangelho verdadeiro nos ensina que a fé é uma entrega de nossa vida a Deus, uma obediência à sua vontade e um serviço ao próximo, independente de recompensas materiais. A bênção verdadeira de Deus não pode ser comprada com dinheiro. Ela vem pela graça divina, que é imerecida, e pela fé genuína, que resulta em transformação interior. O propósito do Evangelho não é nos enriquecer financeiramente, mas nos enriquecer espiritualmente, moldando-nos à imagem de Cristo e nos preparando para viver uma vida de santidade, serviço e amor. Esses líderes, ao venderem a ideia de que a bênção de Deus depende das ofertas e da quantidade de dinheiro que uma pessoa doa, afastam os fiéis da verdadeira essência do Evangelho. Eles criam falsas expectativas, levando as pessoas a acreditar que a prosperidade financeira é o sinal da bênção divina. E ao fazer isso, negligenciam a verdadeira transformação espiritual que acontece quando o cristão se submete à vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. O Evangelho não nos promete riquezas, mas nos promete algo muito mais precioso: a presença de Deus, a paz que excede todo o entendimento e a certeza de que, em Cristo, temos tudo o que precisamos, independentemente das riquezas materiais. Essa manipulação do Evangelho como um negócio, onde a fé é tratada como uma mercadoria, é um dos maiores enganos dos tempos modernos. A verdadeira fé não é um produto que pode ser comprado ou trocado. Ela é um dom de Deus, que nos chama a viver em obediência, em humildade e em serviço aos outros, buscando sempre a sua glória e não a nossa. Precisamos, como cristãos, estar atentos e vigilantes para não sermos enganados por essas doutrinas falsas, que exploram nossa fé para enriquecer líderes, enquanto nos deixam sem a verdadeira bênção que vem da transformação de nossas vidas pelo Evangelho genuíno de Cristo. Outro pilar fundamental da teologia desses falsos profetas é a doutrina da confissão positiva, um ensino que tem ganhado força em muitas igrejas de prosperidade. De acordo com essa doutrina, as palavras têm o poder de criar a realidade ao nosso redor, e isso inclui a capacidade de declarar bênçãos, curas e prosperidade como se fossem direitos nossos. A ideia central desse ensino é que, ao falarmos, podemos moldar o mundo e a nossa vida de acordo com a nossa vontade, como se tivéssemos o poder de manipular as circunstâncias através das palavras. Esse conceito, embora extremamente atrativo e fácil de aceitar para quem busca uma solução rápida para seus problemas, distorce completamente a mensagem bíblica e a natureza da fé cristã. Um exemplo claro desse ensinamento é a prática, defendida por líderes como R.R. Soares, que afirma que, ao orarmos, não devemos dizer "se for da tua vontade", pois isso, segundo ele, seria um sinal de falta de fé. Em vez disso, a orientação é que devemos decretar, como se pudéssemos ter a mesma autoridade de Deus para determinar o que deve acontecer. Essa ideia de decretar é a antítese da verdadeira oração cristã, que é, acima de tudo, uma expressão de rendição à vontade de Deus e não uma tentativa de forçar a mão divina a agir segundo nossos próprios desejos. Esses pregadores colocam a ideia de que o ser humano tem o poder de ordenar a Deus ou até mesmo mudar a sua vontade, o que, além de ser uma grave heresia, é uma distorção radical do Evangelho.
A doutrina da confissão positiva é, portanto, uma heresia clara, pois ela coloca o homem no centro e nos faz acreditar que somos capazes de controlar o futuro e manipular a vontade de Deus através da fala. No entanto, a Bíblia é clara ao afirmar que somente Deus tem autoridade para decretar e declarar o que deve acontecer. Em Isaías 46:10, Deus diz: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu que anuncie o fim desde o princípio. Somente Deus tem o controle soberano sobre o universo e o poder de determinar o que acontecerá no futuro. Quando esses líderes afirmam que podemos manipular a vontade divina por meio da nossa fala, estão colocando o ser humano no lugar de Deus, uma arrogância que se assemelha à rebelião de Satanás, que quis se igualar ao Criador. O verdadeiro cristianismo, no entanto, não é sobre controle ou manipulação. A verdadeira fé é sobre rendição, confiança e obediência à vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. A oração cristã não é uma forma de barganhar com Deus ou de impor nossa vontade a Ele, mas uma forma de reconhecer sua soberania e de nos alinharmos ao seu plano divino. Em Mateus 6:10, Jesus nos ensina a orar: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração nos ensina que devemos desejar a vontade de Deus acima da nossa própria, aceitando que Ele sabe o que é melhor para nós. Ao contrário da confissão positiva, onde o ser humano busca controlar Deus, a verdadeira oração é um ato de confiança, onde colocamos nossas vidas nas mãos dele e nos rendemos ao seu propósito soberano. Portanto, a ideia de que podemos decretar a nossa realidade através da fala é uma distorção perigosa da fé cristã. Ela não apenas altera o papel de Deus e do ser humano, mas também gera falsas expectativas nos fiéis, levando-os a acreditar que o objetivo da fé é alcançar riquezas, saúde e prosperidade a qualquer custo. A verdadeira fé cristã, ao contrário, nos chama a viver em humildade, a confiar no plano de Deus, mesmo quando isso nos leva a situações difíceis ou desafiadoras. A verdadeira transformação não vem do controle das circunstâncias, mas da confiança em Deus, que sabe o que é melhor para nós, e da disposição de seguir a sua vontade, independentemente dos nossos próprios desejos ou planos. Esses falsos profetas, com suas doutrinas distorcidas e a mercantilização da fé, podem possuir riquezas, popularidade e influência. Mas há algo que eles não têm: o poder do Evangelho. Eles não conhecem o poder transformador da cruz de Cristo, que liberta as almas do pecado. A palavra de Deus é clara ao nos advertir de que esses falsos mestres serão julgados por suas ações. O juízo de Deus é certo e justo, e esses líderes terão que prestar contas diante de Deus por cada mentira, cada alma que desviaram e cada centavo que tiraram dos fiéis. A Bíblia nos alerta em Mateus 7,15: Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Precisamos estar vigilantes, pois os sinais e milagres não são prova da autenticidade de uma mensagem. Hoje, muitos líderes usam milagres como uma forma de manipulação. O verdadeiro cristão deve estar enraizado na palavra de Deus, não se deixando levar por doutrinas falsas ou pela busca de sucesso terreno, mas sim pela santidade, pela cruz e pelo sacrifício de Cristo. Em tempos de engano, onde a fé está sendo distorcida e o evangelho verdadeiro trocado por promessas de riqueza e sucesso, precisamos, como cristãos, buscar viver em conformidade com a palavra de Deus. Devemos discernir o que é verdadeiro e o que é falso, e, acima de tudo, buscar uma vida de santidade e arrependimento. A Bíblia também enfatiza a importância da comunhão entre os fiéis. Hebreus 10:25 nos ensina: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas esforcemo-nos para a edificação mútua. O Senhor nos chama a estar unidos em uma igreja verdadeira, onde a palavra de Deus é pregada sem distorções, e onde a verdadeira adoração e fraternidade acontecem. Devemos nos firmar na verdade do Evangelho e não ceder às mentiras de falsos mestres que buscam seus próprios interesses. Sei que este tema é difícil e desconfortável, mas é necessário que o enfrentemos com coragem e discernimento. Vivemos em tempos em que a verdade do Evangelho está sendo distorcida e muitos estão sendo enganados por doutrinas que não têm fundamento na palavra de Deus. Por isso, é nosso dever como cristãos
manter os olhos abertos, permanecermos firmes na fé e na verdade. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem, deixe seu comentário e, claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Juntos, podemos espalhar o verdadeiro evangelho e fazer a diferença. Que Deus nos conceda sabedoria e discernimento para permanecer firmes na fé. Um abraço a todos e que Deus abençoe.